Ele é tão grande, tão poderoso, que faz o Sol se mover contra a sua vontade. Mas por que isso acontece? Se até o final desse vídeo você não descobrir mais sobre Júpiter do que você aprendeu no ensino médio, eu mudo meu nome. Júpiter é o quinto planeta a partir do Sol e está localizado a cerca de 778 milhões de quilômetros da nossa estrela. Isso equivale a 5,2 unidades astronômicas. Uma unidade astronômica representa a distância média entre a Terra e o Sol. Ele se posiciona além do cinturão de asteroides, entre as órbitas de Marte e Saturno, numa região onde sua presença tem efeitos notáveis, não só sobre os planetas vizinhos, mas sobre a estrutura de todo o sistema solar. Quando falamos sobre o impacto gravitacional que pode impactar diretamente no Sol, não estamos falando de algo simples. Mesmo estando tão longe do Sol, Júpiter exerce uma influência gravitacional tão forte que consegue alterar a trajetória de corpos celestes em diversas regiões do sistema solar, mas nada disso ocorre ao acaso. Não existe nada mais surpreendente sobre Júpiter que o seu tamanho descomunal. Ele é simplesmente o maior planeta do nosso sistema, com um diâmetro 11 vezes maior que o da Terra e uma massa 318 vezes superior. Só por essa diferença já seria possível imaginar o impacto gravitacional que ele exerce. Mas o que realmente impressiona é que sua massa corresponde a aproximadamente 0,1% da massa do Sol, o que pode parecer pouco até considerarmos que o Sol sozinho detém 99,86% de toda a massa do sistema solar. Isso significa que Júpiter, sozinho, contém quase todo o restante. É uma questão de perspectiva mesmo. Isolado, esse número não representa nada, mas se comparado com seus vizinhos, Júpiter acaba se provando ainda mais superior. Não é uma batalha pelo planeta menos nocivo para abrigar vida humana, porque provavelmente nosso planeta ganharia essa batalha. Mas dentro do sistema solar, a lei da selva impera. Os maiores acabam ficando com a maior fatia. Com sua parte da fatia, Júpiter consegue gerar um fenômeno raro e impressionante chamado baricentro externo. Em sistemas com dois corpos celestes, o baricentro é o ponto em comum em torno do qual ambos orbitam. No caso da Terra e da Lua, por exemplo, o baricentro fica dentro da Terra. Mas no caso do Sol e Júpiter, esse ponto não está dentro do Sol, mas ligeiramente acima de sua superfície, a cerca de 1,068 raios solares do centro solar. Isso quer dizer que, tecnicamente, o Sol também orbita esse ponto externo. É como se os dois estivessem presos, com Júpiter puxando a estrela em sua direção. Para entender isso de forma simples, imagine uma barra de ferro com dois pesos diferentes nas extremidades. Se você tentar equilibrá-la com as mãos, vai perceber que o ponto de equilíbrio, o centro de massa, não estará no meio exato da barra, mas mais próximo do peso maior. No caso do sistema solar, o peso maior é obviamente o Sol, mas o peso de Júpiter é tão significativo que esse ponto de equilíbrio sai do interior do Sol. Esse é um conceito que desafia a visão intuitiva que temos de que apenas planetas orbitam estrelas. Em sistemas massivos, as estrelas também se movem em resposta à gravidade de seus planetas. Isso tem implicações muito maiores do que parecem. A presença de um baricentro externo como esse é uma das maneiras pelas quais astrônomos detectam exoplanetas em outros sistemas estelares. Ao observar pequenas oscilações na posição de uma estrela, é possível inferir a presença de um corpo massivo orbitando-a, mesmo que esse planeta não seja diretamente visível. Em outras palavras, o modo como Júpiter faz o Sol se mover é uma chave para encontrarmos outros planetas gigantes espalhados pela galáxia. Além disso, a própria estrutura do sistema solar parece ter sido moldada pela presença de Júpiter. Sua gravidade influencia órbitas de asteroides, cometas e até outros planetas.
Há modelos que sugerem que Júpiter pode ter interrompido a formação de um planeta entre Marte e ele, dando origem ao cinturão de asteroides. Outros estudos indicam que, nos primórdios do Sistema Solar, ele pode ter migrado levemente de posição, varrendo muitos corpos menores do caminho e contribuindo para a relativa estabilidade do nosso sistema atual. Portanto, quando falamos de Júpiter, não estamos apenas tratando de um planeta gigante, estamos falando de um verdadeiro rei gravitacional, capaz de balançar o próprio Sol. Seu tamanho, sua massa e sua posição estratégica o tornam um planeta fundamental para o funcionamento do Sistema Solar. Um planeta cuja existência altera tudo ao seu redor. E entender sua influência é o primeiro passo para compreender por que o Sistema Solar funciona como funciona. Se Júpiter é colossal em tamanho, sua composição interna é ainda mais impressionante, e até hoje envolta em certo mistério. Quando olhamos para o planeta, o que vemos são nuvens coloridas que formam faixas distintas, mas o que se esconde por trás dessa cobertura atmosférica revela uma estrutura completamente diferente de qualquer coisa que encontramos nos planetas rochosos como a Terra. A composição de Júpiter começa pela sua atmosfera, composta majoritariamente por hidrogênio, cerca de 90%, e hélio, aproximadamente 10%, com pequenas quantidades de metano, amônia, vapor d'água e outros compostos em proporções traço. Essa combinação lembra a composição primordial da nebulosa solar, a partir da qual o Sol se formou, o que faz de Júpiter quase uma estrela que não deu certo. Na ausência de uma superfície sólida, a transição de atmosfera para o interior de Júpiter é gradual, o que significa que não existe um chão definido no planeta. À medida que se mergulha pelas camadas mais profundas, a pressão e a temperatura aumentam de maneira drástica, a cerca de 1000 km abaixo das nuvens visíveis. Os gases se tornam líquidos, criando um oceano imenso de hidrogênio líquido. Nessa camada, o hidrogênio ainda se comporta de forma semelhante a um líquido comum, mas as condições vão mudando conforme se desce ainda mais. A cerca de 20.000 km da superfície visível, esse hidrogênio líquido atinge uma pressão tão absurda que seus átomos se reorganizam. É nesse ponto que ocorre um dos fenômenos mais extraordinários de todo o Sistema Solar, o hidrogênio metálico. O hidrogênio metálico é um estado exótico da matéria, que só existe sob pressões gigantescas. Sob tais condições, os elétrons se separam dos prótons e passam a fluir livremente, criando uma substância semelhante a um metal líquido, capaz de conduzir eletricidade com alta eficiência. Esse oceano metálico cobre boa parte do interior de Júpiter e é responsável por uma de suas características mais extremas, seu poderoso campo magnético. Com a rotação rápida do planeta, cerca de 10 horas por dia, e esse mar de fluido condutor, cria-se uma espécie de dínamo gigantesco que gera o maior campo magnético de todos os planetas do Sistema Solar. Para se ter uma ideia, o campo magnético de Júpiter é cerca de 14 vezes mais forte que o da Terra, e sua magnetosfera é tão extensa que, se fosse visível, ocuparia um espaço no céu do tamanho da lua cheia vista da Terra. Abaixo do hidrogênio metálico, os cientistas acreditam que existe um núcleo composto por elementos mais pesados. Mas vamos com calma aqui. Essa é, sem sombra de dúvidas, a parte mais enigmática de todas. Por muito tempo, acreditava-se que Júpiter possuía um núcleo sólido, possivelmente rochoso, com uma massa de até 10 vezes a da Terra. Mas os dados da missão Juno, da NASA, mostraram algo novo sobre essas antigas teorias. As medições gravitacionais feitas pela sonda indicam que, se esse núcleo existir, ele provavelmente não é sólido e bem definido, mas sim uma região difusa, onde materiais pesados se misturam com hidrogênio metálico em um estado mais caótico. Esse tipo de estrutura híbrida sugere que, durante sua formação, Júpiter pode ter passado por um processo de colisões violentas,
talvez com outros protoplanetas, o que teria misturado seus materiais internos de maneira duradoura. Isso altera completamente os modelos anteriores que colocavam o núcleo como um ponto fixo e estável no centro do planeta. Outra curiosidade que provavelmente você não sabia sobre esse gigante é que ele emite mais energia do que recebe do Sol. Isso acontece por causa do processo de contração lenta de seu interior. Mesmo após bilhões de anos de sua formação, Júpiter ainda continua liberando calor proveniente do colapso gravitacional inicial. Esse calor interno influencia diretamente a circulação de sua atmosfera e, por consequência, a formação das faixas coloridas e tempestades intensas que observamos na superfície. O calor também pode afetar a dinâmica das camadas mais internas, ajudando a manter o hidrogênio em estado metálico e prolongando a atividade do campo magnético. Mas agora que exploramos o campo gravitacional e suas propriedades internas, chegou a hora de falarmos sobre a característica que chama atenção em Júpiter desde as primeiras observações com telescópios: suas cores. O planeta não possui uma superfície sólida, então o que vemos ao observá-lo são as camadas superiores de sua atmosfera, compostas por faixas coloridas, manchas, redemoinhos e tempestades em constante movimento. O mais emblemático desses fenômenos é a Grande Mancha Vermelha, um gigantesco vórtice anticiclônico que intriga cientistas há séculos. Descoberta no século XVII, essa estrutura já foi observada com mais de 40 mil quilômetros de largura, o suficiente para engolir 3 planetas como a Terra lado a lado. Hoje, esse número diminuiu significativamente, e estima-se que ela esteja com cerca de metade do tamanho original. Ainda assim, é uma tempestade colossal. A origem da coloração vermelha da mancha continua sendo um enigma. Várias teorias já foram propostas, desde a presença de compostos orgânicos complexos, fósforo ou enxofre, até reações químicas com a radiação ultravioleta solar em camadas altas da atmosfera. O que se sabe é que a coloração varia com o tempo, podendo ir de um vermelho intenso a tons mais claros, quase alaranjados ou esbranquiçados. Uma das hipóteses mais aceitas atualmente sugere que compostos químicos, ao emergirem das profundezas de Júpiter e entrarem em contato com a luz solar, sofrem fotólise, processo em que moléculas são quebradas pela radiação ultravioleta, gerando os pigmentos que colorem a atmosfera. As faixas coloridas que envolvem Júpiter de maneira horizontal são chamadas de zonas e cinturões. As zonas são as faixas mais claras, compostas principalmente por amônia congelada, enquanto os cinturões são mais escuros e contêm compostos mais densos e menos voláteis. O contraste entre essas regiões se dá por diferenças de temperatura e altitude. As zonas costumam ser regiões de ascensão de gases mais frios, enquanto os cinturões são áreas de descida de material mais quente. Essas correntes ascendentes e descendentes criam as chamadas células de convecção, que se estendem por milhares de quilômetros e se organizam de forma extremamente simétrica, o que é notável considerando a escala envolvida. O encontro entre zonas e cinturões forma linhas de cisalhamento, onde ocorrem intensas turbulências. É nessas regiões de transição que se formam muitas das tempestades menores, vórtices e redemoinhos que pontuam a atmosfera joviana. A interação entre essas camadas cria padrões belíssimos, mas também extremamente complexos. Graças às imagens de alta resolução obtidas pela sonda Juno, é possível observar com clareza essas formações em detalhe, inclusive identificando nuvens mais altas, lançando sombras sobre as camadas inferiores, evidência de estruturas atmosféricas com centenas de quilômetros de altitude. Em resumo, olhar para Júpiter é enxergar mais que os olhos são capazes de ver. É enxergar o resultado de interações complexas entre temperatura, química atmosférica, dinâmica de fluidos e calor interno. Agora, se estamos explorando detalhes pouco conhecidos,
precisamos falar também de uma das características menos conhecidas e, ainda assim, bastante surpreendente sobre Júpiter. Vocês acharam que eu não iria falar da presença dos anéis? Só um segundo. Vocês sabiam que Júpiter tem anéis, não é? Embora estejam longe de exibir o esplendor dos famosos anéis de Saturno, os anéis jovianos existem e revelam detalhes impressionantes sobre a dinâmica do planeta e sua interação com os corpos ao seu redor. Os anéis de Júpiter são compostos principalmente por poeira e fragmentos microscópicos, o que os torna extremamente difíceis de observar a partir da Terra. Eles foram descobertos apenas em 1979 pela sonda Voyager 1, durante seu sobrevoo pelo sistema joviano. Desde então, novas observações feitas por sondas como Galileu e Juno, além de telescópios espaciais, têm ajudado a refinar nosso conhecimento sobre essas estruturas quase invisíveis. O sistema de anéis de Júpiter é dividido em 3 partes principais: o anel halo, o anel principal e o anel de tênue Gossamer. O anel halo é um disco difuso de partículas que se estende desde a atmosfera superior do planeta até a parte interna do anel principal. Ele é formado por poeira que se espalha verticalmente, possivelmente como resultado da influência do intenso campo magnético do planeta sobre partículas eletricamente carregadas. O anel principal, por sua vez, é a parte mais densa e visível do sistema. Ele é relativamente estreito e brilhante, embora isso ainda signifique que ele seja extremamente tênue quando comparado aos anéis de Saturno. Já os anéis Gossamer são estruturas mais amplas e esparsas, que se estendem além do anel principal, em 2 seções principais associadas às luas Amalthea e Thebe. Esses anéis não são compostos por blocos de gelo como os de Saturno. Na verdade, eles são formados por minúsculas partículas de poeira liberadas pelas colisões de micrometeoritos com as luas internas de Júpiter. Quando um micrometeorito atinge uma dessas luas, ele ejeta material que é capturado pela gravidade do planeta e passa a orbitar Júpiter em forma de poeira. Esse processo contínuo mantém os anéis abastecidos, compensando a perda natural de partículas que são atraídas para a atmosfera do planeta ou ejetadas para longe devido à pressão da radiação solar ou às interações eletromagnéticas. Além dos anéis, Júpiter também se destaca por possuir a magnetosfera mais poderosa de todos os planetas do Sistema Solar. Esse campo magnético é cerca de 14 vezes mais forte que o da Terra e se estende por milhões de quilômetros no espaço. Ele é gerado pela rotação rápida do planeta e pela presença de uma camada de hidrogênio metálico em seu interior, que atua como um fluido condutor capaz de gerar correntes elétricas intensas. A magnetosfera de Júpiter é tão grande que, se pudesse ser vista da Terra, ocuparia uma área equivalente ao tamanho da lua cheia no céu. A interação entre a magnetosfera e as partículas solares cria auroras espetaculares nos polos de Júpiter. Ao contrário da Terra, onde as auroras dependem fortemente da atividade solar, as auroras jovianas são praticamente contínuas, sustentadas pelo fluxo constante de partículas carregadas proveniente das luas internas e da própria atividade do planeta. A aurora de Júpiter pode ser observada em diferentes comprimentos de onda, mas é especialmente intensa no ultravioleta, revelando movimentos dinâmicos e padrões que mudam rapidamente, refletindo a complexidade do campo magnético do planeta. A combinação dos anéis e da magnetosfera transforma Júpiter em um sistema quase planetário por si só, com interações eletromagnéticas, processos de reposição de partículas, fenômenos ópticos e auroras que não ocorrem com essa intensidade em nenhum outro planeta do Sistema Solar. Tudo isso faz com que, por mais que seus anéis sejam discretos,
e sua presença magnética seja invisível a olho nu, esses elementos sejam centrais para compreendermos a verdadeira complexidade do maior planeta do nosso sistema. Ao estudá-los, estamos não apenas desvendando Júpiter, mas expandindo nossa compreensão sobre como funcionam os ambientes planetários extremos. Júpiter não reina sozinho. Orbitando esse colosso gasoso está um exército de satélites naturais, um total de 67 luas conhecidas até agora, sendo que 4 delas se destacam por sua grandiosidade e importância científica: Io, Europa, Ganimedes e Calisto, conhecidas como as Luas Galileanas, em homenagem a Galileu Galilei, que as observou pela primeira vez em 1610. Essas luas formam um verdadeiro mini-sistema planetário dentro do Sistema Solar. Elas não são apenas corpos secundários, cada uma possui características únicas que desafiam as expectativas de um mundo satélite e ampliam os limites do que entendemos como potencialmente habitável. A mais próxima de Júpiter entre as 4 grandes é também o lugar mais vulcanicamente ativo do Sistema Solar. Seu interior é aquecido não por energia solar, mas por intensas forças de maré geradas pela gravidade de Júpiter e das outras luas próximas. Essas forças distorcem Io constantemente, como se o corpo da Lua fosse espremido e esticado, gerando fricção interna e aquecendo seu interior a ponto de causar erupções vulcânicas colossais. Esses vulcões ejetam materiais como enxofre e dióxido de enxofre a centenas de quilômetros de altura, formando uma paisagem que mais se assemelha a um inferno químico. Apesar desse ambiente extremo, Io é essencial para o equilíbrio do sistema joviano. A matéria que ela expele se dispersa ao redor do planeta, alimentando a magnetosfera de Júpiter e criando fluxos intensos de partículas carregadas. Europa, a segunda lua galileana em ordem de distância, é radicalmente diferente de Io, com uma superfície congelada e incrivelmente lisa, marcada por rachaduras lineares que cruzam o planeta de lado a lado. Europa esconde sob sua crosta um oceano global de água líquida. Esse oceano está em contato direto com um núcleo rochoso, o que na Terra é um cenário propício à presença de vida. Estudos recentes indicam que há atividade geológica sob o gelo e possivelmente fontes hidrotermais no fundo do oceano, semelhantes às que sustentam ecossistemas inteiros em áreas profundas dos oceanos terrestres. Além disso, já se observou plumas de água sendo ejetadas da superfície, o que permitiria o estudo do conteúdo desse oceano sem a necessidade de perfurar a crosta. Algo que tem alimentado a esperança de encontrar algum tipo de vida microbiana fora da Terra. Ganimedes, por sua vez, é a maior lua de todo o Sistema Solar, superando inclusive o planeta Mercúrio em tamanho diferente das demais. Ganimedes possui um campo magnético próprio, o que a torna ainda mais singular. Acredita-se que em seu interior exista uma camada de oceano líquido entre camadas de gelo, e a interação com o campo magnético de Júpiter gera auroras visíveis na atmosfera da Lua. Esse campo magnético, somado ao possível oceano salgado abaixo da superfície, faz com que Ganimedes seja um dos alvos preferenciais de futuras missões de exploração. A complexidade de sua estrutura interna, aliada à presença de elementos essenciais para a vida, coloca Ganimedes no radar da astrobiologia como um ambiente onde processos químicos importantes podem estar em curso. Calisto, a mais distante das 4 grandes luas, é um corpo antigo, marcado por uma superfície intensamente craterada que permanece praticamente inalterada desde os primórdios do Sistema Solar. Ela é um verdadeiro fóssil espacial, uma cápsula do tempo que pode oferecer pistas sobre as condições da formação planetária há bilhões de anos.
Aparentemente geologicamente inativa, Calisto surpreende por também possivelmente abrigar um oceano subterrâneo, mesmo que isolado por uma crosta de dezenas de quilômetros de espessura. Diferente das outras luas, Calisto está fora da zona mais intensa da magnetosfera de Júpiter, o que a torna um ambiente mais tranquilo em termos de radiação. Por essa razão, já foi considerada como uma possível base de apoio para futuras missões humanas no sistema joviano, em função da sua relativa segurança em comparação com os ambientes altamente radioativos das luas internas. Ao todo, as luas de Júpiter são muito mais do que companhias orbitais. Elas constituem um verdadeiro laboratório cósmico de química, física, geologia e potencialmente biologia. E Júpiter não é apenas um enorme planeta que detém um forte impacto gravitacional no sistema solar. Ele é responsável por mudanças históricas que moldaram a posição dos planetas e reina absoluto, tanto em importância quanto em tamanho. É por essa razão que Júpiter é a prova de que, às vezes, tamanho é documento.